Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um tema que eu particularmente amo e que eu acredito muito e que tem dado muito certo na minha vida desde que eu passei a adotar, que é o quadro dos sonhos, o poder da visualização. Gosta de assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, geralmente pessoas que gostam de empreender, pessoas que querem fazer algo diferente, sair da zona de conforto, realizar sonhos extraordinários. Vários livros que abordam esses assuntos falam sobre o quanto é importante você visualizar o seu objetivo, visualizar aquilo que você verdadeiramente quer conquistar. E eu comecei a perceber em vários livros que eu lia que os autores falavam sobre isso. Eu acho que o primeiro que eu tive contato que falava sobre a visualização é O Segredo. Ele tem aqui uma parte que fala exatamente sobre o poderoso processo de visualização. Aí ele fala que a visualização é um mero pensamento poderosamente concentrado em imagens e isso produz sentimentos igualmente poderosos. O Segredo, ele fala muito sobre a lei da atração, sobre a energia que a gente transmite e consequentemente a gente recebe. Ele fala que tudo ao nosso redor e nós mesmos vibramos energia o tempo inteiro. Então as energias, elas precisam estar na mesma frequência daquilo que a gente quer alcançar. Se a gente vibra coisas ruins, consequentemente a gente atrai coisas ruins, assim como se a gente começa a vibrar coisas boas e a gente começa a entrar na mesma sintonia das coisas que a gente quer alcançar, fica mais fácil da gente conseguir atrair essas coisas. Que todas as grandes invenções e criações só passaram a existir porque alguém criou essa imagem em sua mente. Ele viu claramente e mantendo em sua mente aquela imagem no resultado final, todas as forças do universo levaram em consideração isso para a invenção das coisas. E eu sei que muita gente fala assim, nossa, mas acreditar que só de você imaginar as coisas você vai conseguir é uma besteira. E realmente, se você imaginar e não fizer nada para alcançar, obviamente essas coisas não vão acontecer por mais que você pense nelas e visualize elas o tempo inteiro. Mas ele fala que quando você começa a olhar para aquelas coisas que você quer alcançar, o seu próprio corpo fisiologicamente começa a entrar numa energia, numa emoção maior que vai te fazer com que você tenha mais ação, que você vá realmente em busca dos seus objetivos. Um outro livro que eu já falei sobre ele também, que é O Milagre da Manhã, e aí um dos passos para que você tenha um dia, uma vida mais feliz, de acordo com esse livro aqui, é a visualização. E aí ele usa duas citações muito legais, olha só. Veja as coisas como gostaria que fossem, em vez de como elas são. Pessoas comuns acreditam somente no possível. Pessoas extraordinárias visualizam não o que é possível ou provável, mas sim o que é impossível. E visualizando o impossível, elas começam a vê-lo como possível. Aí ele fala que essa técnica de visualização, ela é usada frequentemente por atletas para que eles possam visualizar, por exemplo, uma jogada ou, enfim, o dia da prova, e a partir daí eles começarem a se imaginar fazendo aquilo e o resultado que aquilo traria para eles, sabe? É como se fosse um treino. E aí tem pesquisas que falam que quando as pessoas se imaginam fazendo alguma coisa, elas usam as mesmas áreas do cérebro que quando elas realmente fazem. E isso é super importante para que você vá se habituando a passar, a vivenciar aquilo. E aqui ele fala que quando visualiza o que deseja, você desperta emoções que elevam seu espírito e o impelem na direção da sua visão. Ao visualizar diariamente, você alinha seus pensamentos e sentimentos com sua visão. Isso facilita manter a motivação que precisa para praticar as ações necessárias. Então é bem isso que eu acredito, sabe? Que não é uma mágica, que não é um milagre, que as coisas não vão brotar. Mas quando você começa a visualizar com frequência e com muita intensidade, você começa a vibrar na mesma sintonia daquele sonho, daquele objetivo. Você começa a realmente buscar formas, estratégias de conseguir realizar, sabe? E eu acredito muito que se você
não consegue se visualizar conquistando ou fazendo tal coisa, você não vai ter nem forças para poder sair da cama e realizar isso, sabe? Para tentar. Então eu acho muito que quando você tá ali, sabe, nossa, vai dar certo, eu vou fazer, você tem muito mais empolgação, você tem muito mais emoção, você tem muito mais força, garra, ação realmente para colocar em prática. E aí existem várias formas de você fazer isso, né? Seja através do quadro dos sonhos, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que é uma forma lúdica até de você fazer isso, sabe? Porque você escolhe as imagens na internet, você vê aquilo que realmente você quer conquistar, recorta, imprime, depois cola da forma como você achar legal. Então eu acho isso muito bacana. Eu e o Douglas, por exemplo, a gente gosta de fazer isso junto, porque é uma forma que a gente encontrou de começar a viver o sonho do outro também, sabe? De incentivar e tudo mais. Então a gente gosta de fazer isso sempre no final ou início de cada ano. E aí uma coisa que a gente sempre faz também é datar esse sonho, sabe? Datar essas imagens, tipo, a nossa casa, para quando a gente quer conquistar, e tal viagem, quando a gente quer fazer. A gente meio que data para que toda vez que a gente olha aquele quadro dos sonhos, a gente tenha noção do prazo e aí a gente se empolgue, sabe? Se motive ali no nosso dia a dia para poder ir conquistando essa meta dia após dia. Eu acho o quadro dos sonhos sensacional, sabe? Porque no nosso dia a dia, a gente às vezes vê tanta coisa, convive com tantas pessoas negativas que a gente deixa de sonhar. E uma coisa que me falaram uma vez que é muito engraçado, que é verdade, é que a gente deixa coisas importantes visíveis. Por exemplo, as nossas contas. Muita gente coloca na geladeira, sabe? O que precisa comprar, enfim. Mas os sonhos mesmo, a gente não de pendura, a gente não visualiza. E sonho é uma coisa tão importante e as pessoas simplesmente menosprezam, sabe? Então eu acho super importante visualizar. E eu acho muito bacana isso porque, sabe aqueles dias que você acorda e pensa assim, nossa, mas será que eu tô no caminho certo? Será que vai dar certo? Ai meu Deus, mas eu tô desanimada. Quando você olha seu quadro dos sonhos, sabe? Quando você olha tudo que você quer alcançar, aquilo te dá uma energia, sabe? Você vê que vai valer a pena todo o sacrifício, todo o medo, toda a insegurança, todos os desafios. Quando você olha lá na frente e vê aquilo que você quer conquistar materializado ali, mesmo que ainda em imagem, mas que você consiga ver, isso faz muita diferença. A imagem em si, eu acho que ela mexe muito com o nosso subconsciente. Quando a gente começa a visualizar aquilo todo dia, a gente começa a atrair aquilo. E uma prova disso, por exemplo, é a nossa mente, né? O quanto ela é seletiva. Quando você pensa, tipo, num carro tal, antes você nem pensava, nem observava ele na rua, sabe? Ele nem te chamava atenção. Depois que você começa a pensar nele, você começa a ver um monte. Mulher grávida, por exemplo. Se você tá grávida, você começa a ver um monte de mulher grávida. Quando você tá com uma criança pequena, você começa a ver um monte de outras crianças pequenas. Enfim, a nossa mente é muito seletiva. Então, quando a gente começa a visualizar aquilo que a gente quer diariamente, a gente vai começar a achar formas, a gente vai começar a direcionar a nossa visão, nosso foco, as nossas ações para conquistar aquilo. E eu acho muito importante também, quando a gente vai fazer o quadro dos sonhos, quando a gente vai selecionar as imagens, que a gente selecione exatamente aquilo que a gente quer. Porque, gente, de verdade, as coisas acontecem. Eu lembro direitinho quando a gente tava para escolher o carro que a gente ganhou da nossa empresa, que a gente viu uma infinidade de carros. No final a gente escolheu um, que quando a gente comprou, assim, 1 mês, 2 meses depois, a gente foi olhar o nosso quadro dos sonhos, o carro que estava selecionado como papel de parede do celular do Douglas era exatamente o mesmo modelo e a mesma cor. Então, assim, gente, a gente acaba selecionando, a gente acaba, sabe, identificando e conquistando exatamente aquilo que a gente estava ali visualizando todos os dias. E antes eu não acreditava muito nisso, assim, de quadro dos sonhos e não sei. Até que eu comecei a ver tantas pessoas que falavam sobre isso. E as pessoas que me falavam sobre isso não eram qualquer pessoa, sabe? Porque uma coisa é você ouvir conselhos daquelas pessoas que nunca conquistaram nada e que só sabem criticar e falar que as coisas não dão certo. Outra coisa é você ouvir conselhos de quem realmente conquistou as coisas que queria. E todas essas pessoas que haviam conquistado coisas incríveis, que eram pessoas que eu admirava, todas elas me falavam sobre o quadro dos sonhos. Vários treinamentos que eu frequentava, várias coisas que eu ia,
falavam sobre o quadro dos sonhos. E aí eu comecei a pensar, cara, se todo mundo fala, sabe, se todas as pessoas que eu admiro falam e fazem isso, por que eu não vou fazer, sabe? E aí foi assim que eu comecei a criar o meu quadro dos sonhos, e isso foi se tornando uma coisa cada vez mais rotineira, uma coisa cada vez mais importante pra minha vida. E eu vejo hoje coisas que eu já realizei e que eu falo, nossa, isso estava no meu quadro dos sonhos, eu nem lembrava mais, sabe? E várias coisas de verdade, assim, que eu falei, nossa, eu quero isso. E às vezes depois eu até esquecia. E hoje vendo eu falo, nossa, eu consegui, eu realizei isso, sabe? Ou eu realizei até mais do que eu imaginava. Recentemente eu criei um novo quadro de visualizações que é uma folha. Porque nele eu juntei as minhas afirmações, que eu também acho super importante, que são afirmações sobre o que eu quero ser, sabe? Coisas que eu quero conquistar e quem eu quero ser daqui a alguns anos. E aí eu coloquei na mesma folha pra ficar mais fácil, sabe? Uma coisa que eu posso carregar pra todo lado, que eu posso deixar na minha mesa e olhar toda hora, que é uma folha que tem as minhas afirmações e as imagens mais marcantes, assim, daquilo que eu quero mais conquistar. Porque o quadro dos sonhos, eu percebi que às vezes eu colocava coisas, mas assim, cada uma tinha um grau de importância. Então nessa folha, eu consegui sistematizar, assim, colocar realmente o que eu quero conquistar mais rápido, quais são meus principais objetivos, quais são os meus sonhos que eu quero pra hoje, sabe? Assim, as coisas que realmente eu quero. Porque, por exemplo, a minha casa ou outras coisas, tipo outras viagens, eu sei que às vezes vai levar um tempo. Agora, eu coloquei nessa minha folha de visualização e afirmação aquilo que eu quero conquistar, assim, que vai me trazer outros sonhos, que vão me trazer outros objetivos, que vão me possibilitar realizar outros sonhos a partir daqueles ali. E outra forma de visualização é através da meditação, é através do silêncio, é quando você dedica algum tempo do seu dia, da sua vida, para poder fechar os olhos e se imaginar fazendo, realizando aquilo que você gostaria. Isso também é uma coisa que funciona muito pra mim, eu já fiz em diversas situações, principalmente aquelas que eu tinha mais medo ou que eu não sabia como seria, sabe? E funcionou muito. Por exemplo, o meu parto, eu queria muito que fosse um parto natural, um parto sem intervenção médica, um parto muito tranquilo. E, gente, todos os dias de manhã eu ficava, tipo, pelo menos uns 10 minutos sentada, meditando e visualizando aquilo, sabe? E foi mais do que eu imaginava. Vocês não têm noção de como foi um parto, assim, realmente dos sonhos. Eu não sei se tem influência ou não, pode ser que não tenha sido, sabe? Mas, gente, pra mim, eu acho que fez muita diferença. Quando eu corri minha primeira meia maratona, eu fiz exatamente isso. Eu me visualizava cruzando a linha de chegada, comemorando. E eu acho que isso me ajudou muito, porque aquilo me dava emoção, me dava foco, me dava disciplina para poder treinar todo dia e realizar aquela visualização. Assim como foi quando eu conquistei a minha primeira maratona. Eu coloquei minha primeira maratona em vários quadros do sonho, porque era uma coisa que eu queria muito. E isso com várias coisas, sabe? Principalmente profissional, assim, com premiações que a gente já ganhou, com novas graduações que a gente queria alcançar. Gente, isso faz muita diferença. Então é isso, se você também acredita, se você também acha que as visualizações, o quadro dos sonhos é importante, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência com isso. Se você nunca ouviu falar disso, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Se você gostou, não deixe de dar um like nesse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse vídeo pode acrescentar, que pode ajudar de alguma forma. E é isso, um beijo e até a próxima!